A forma como você olha para o seu passado é o que determina o seu futuro. Preste atenção como você conta a sua história, os acontecimentos especialmente dolorosos na sua vida. Você conta com aquele ar de dor, olha o que aconteceu comigo, olha o que fizeram comigo, não me valorizaram, não me amaram, olha o que fizeram comigo. Esse olha o que fizeram comigo, você se coloca no lugar de vítima, de alguém que precisa ser ajudado e que não tem forças para sair de uma situação sozinho. É muito comum a gente olhar para nós mesmos, para nossa história, com esse olhar. Não se sinta mal por isso, é o primeiro impulso, é o primeiro passo que normalmente a gente dá, mas você não precisa parar aí. Porque se você para aí, neste olhar de tristeza pelo que te aconteceu, a sua vida para, estagna, você para de crescer, de evoluir, de alcançar coisas novas. O primeiro passo então é reconhecer como eu olho para minha história, as coisas dolorosas que aconteceram comigo, o que eu sinto, o que eu penso sobre o que aconteceu comigo. E aí você começa a se observar e olhar como você conta a sua própria história, conta o que aconteceu com você, como alguém vitorioso ou como alguém que, coitadinho de mim, olha o que fizeram, olha o que aconteceu. Como alguém que passou por um desafio e aprendeu e pode escrever uma nova história, ou como alguém que simplesmente foi vítima do que se aconteceu. Olhe para a sua história e para como você conta sobre as suas dores. A partir do momento em que você reconhece que tem olhado para a sua história apenas com um olhar de frustração e dor e olha o que me aconteceu, você pode dar um segundo passo. Como eu posso olhar diferente para minha própria história e reescrever ou escrever uma história a partir do que me aconteceu? Como uma história de uma jornada do herói, que você teve as dificuldades, que aconteceram coisas ruins, mas que você se transformou e superou. Esse segundo passo talvez seja tão desafiador quanto o primeiro, de reconhecer que vocês têm olhado para si mesmo, para sua história como vítima. E olhar com um olhar de aprendizado, o que eu posso aprender com o que aconteceu comigo e como transformar isso em algo bom para o meu futuro, para outras pessoas, para minha própria vida. E isso passa num caminho de perdão, auto-perdão, ressignificação, um olhar diferente para o futuro, um olhar de esperança. E isso é um processo que pode levar tempo, é um processo profundo, mas é um processo possível. E muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. Por isso a gente precisa tanto de alguém para nos acompanhar, para revisitar a nossa história e a gente olhar, nossa, eu sou um vencedor. Eu consegui passar por tudo aquilo e escrever uma nova história para mim mesmo. E um parênteses muito importante para as mulheres, especialmente mulheres que tiveram filhos, que tiveram que abrir mão de muitas coisas, de muitos sonhos, pelos filhos, pelo casamento ou por obrigações familiares. Quantas mulheres vivem tristes e frustradas porque aquilo que elas escolheram viver não tem reconhecimento nenhum, não tem um obrigado, não tem uma verdadeira valorização. E isso pode causar muita dor e frustração em muitas mulheres, porque foram obrigadas a casar, porque foram obrigadas a abrir mão dos seus sonhos por um bem maior, mas que hoje não tem reconhecimento nenhum, pelo contrário, ainda é julgada. Primeiro, saiba que uma alma vale muito mais, infinitamente mais, do que qualquer dinheiro que você poderia ter ganhado, do que qualquer reconhecimento e prestígio que o mundo lá fora poderia ter te dado. Saiba que os sacrifícios que você fez são muito maiores, muito mais valiosos do que o mundo consegue enxergar. Esse é o primeiro olhar que você tem que ter para a sua história, para aquilo que você escolheu viver e se sacrificou. E o segundo passo é perceber que agora você pode e deve continuar escrevendo a sua história com um olhar de vitoriosa. Se você já criou seus filhos, se eles já são grandes e você se lamenta por não ter estudado, a hora é agora.
Se você se lamenta pelo que não fez, faça agora. E o que eu mais vejo nos processos terapêuticos é normalmente as pessoas se verem muito menores do que elas realmente são. Muito menores do que o próprio potencial mostra para elas. Porque as dores, as angústias, os julgamentos fazem a pessoa olhar que é muito menos do que ela realmente é. Então saiba, você não é o que aconteceu com você. Você é o que você escolhe se tornar.